fala, não se achará o nome dos ídolos na vossa boca. Isso está em Êxodo capítulo 23, versículo 13. Eu vou estar lendo Josué capítulo 23, versículo 7. Josué capítulo 23, versículo 27, o Eterno também dá uma ordem para o seu povo não mencionar o nome dos ídolos, não invocar o nome desses ídolos. Josué 23, versículo 7 diz assim, sem vos misturares com estas nações, que ainda restam no meio de vós, não fareis memória do nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis e não vos prostrareis diante deles. O Eterno falou, vocês não podem prostrar diante deles e nem invocar o nome deles. O nome desses ídolos não é para estar na boca de vocês. Então eu quero mostrar nesse estudo que isso tudo é artimanha de Satanás. Satanás introduziu o ídolo Zeus para dentro da própria igreja. Zeus é o próprio Satanás. Então quando as pessoas invocam o título Deus, elas estão na verdade invocando o ídolo Zeus. É isso que eu quero que você entenda. Os gregos às vezes identificam esse deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. A palavra Zeus em sua forma nativa Theos é que gera a palavra Deus. Então quando nós chegamos em Isaías 14, versículo 12, ali nós podemos ver o plano de Satanás. Qual era o plano de Satanás? Isaías 14, versículo 12 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizias no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas do Criador, colocarei o meu trono. Aqui nós podemos ver qual era o plano de Satanás. O plano de Satanás era colocar o seu trono acima das estrelas do Criador. O que são as estrelas do Criador, meus? As estrelas do Criador são os anjos e a igreja do Mashiach, o povo do Mashiach, são chamados de estrelas do Eterno. Isso está registrado aonde, meus? Isso está registrado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Ali diz que Satanás, quando ele caiu, ele arrastou 1/3 das estrelas dos céus, que são os anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante fala sobre isso. Então, essas estrelas que ele queria colocar o seu trono sobre elas, ali em Apocalipse 12, versículo 7, são os anjos. Mas no livro de Daniel, capítulo 8, fala que as estrelas dos céus são o povo do Eterno, é a igreja do Mashiach. Então ele sempre teve a intenção de colocar o seu trono em cima da igreja do Mashiach. Ele sempre quis ser invocado pela igreja do Mashiach. Eu vou te mostrar isso, que ele colocou o seu trono no meio da igreja. E hoje a igreja está invocando a Zeus, para te mostrar que Deus vem de Zeus e que Satanás introduziu o seu trono no meio da igreja. Eu vou estar lendo para você Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Aqui diz assim, sei onde você está morando. O Mashiach falando para a igreja que estava lá em Pérgamo. Sei onde você está morando. É onde está o trono de Satanás. Contudo, você persiste em se apegar ao meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto ao lado de vocês, onde Satanás está morando. O Mashiach falou para a igreja de Pérgamo, vocês estão habitando aonde está o trono de Satanás. Por que o Mashiach falou isso, amigos? Por que o Mashiach falou isso para a igreja de Pérgamo? Que eles estavam habitando aonde está o trono de Satanás. Porque lá na igreja de Pérgamo, Pérgamo é o nome de uma cidade, lá nessa cidade de Pérgamo, a igreja estava ali. E lá nessa cidade de Pérgamo, tinha um templo enorme, dedicado a Zeus. E além desse templo, tinha também, dedicado a Zeus, um altar. Esse altar tinha 39 metros de comprimento, tinha 36 metros de largura e tinha 12 metros de altura. Diante desse altar também estava a imagem de Zeus, uma imagem imensa de Zeus estava diante desse altar. Nesse altar o povo oferecia sacrifícios para Zeus. Está entendendo, irmãos? E lá dentro do templo dele tinha o seu trono. Ele estava sentado num trono, segurando um raio na mão. Zeus então tinha sido introduzido para dentro da cidade de Pérgamo. E a igreja estava habitando ali onde estava o trono de Satanás. Logo a igreja começou a adorar esse demônio, achando que estava adorando o Eterno. Foi pouco tempo depois a igreja passou a invocar Zeus, achando que era o Eterno Criador do universo. Por quê, Romilson? Porque Zeus, na mitologia grega romana,
é o Deus supremo. Eles consideravam Zeus como o único Deus criador de todas as coisas e uma divindade suprema. A igreja recebeu esse ídolo. É isso que eu quero passar para você, meu irmão. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os líderes das denominações jamais vão passar para você esse entendimento de que o trono de Satanás que estava introduzido na cidade de Pérgamo era o próprio Zeus. Está entendendo, irmãos? O próprio Altíssimo aqui, o próprio Eterno, reconheceu que o trono de Satanás que estava em Pérgamo era a imagem de Zeus. Satanás morava ali naquela cidade. Ele era adorado através daquele ídolo, Zeus, que estava implantado naquela cidade ali. E foi pouco tempo a igreja recebeu esse ídolo como sendo o próprio Eterno, como sendo o próprio Altíssimo. Uma coisa tremenda que nós podemos ver é que o Mashiach, ele falou da sua testemunha fiel, Antipas, que estava ali no meio daquele povo ali. Por que ele testificou? Por que o próprio Mashiach testemunhou de Antipas? Porque Antipas não aceitou esse ídolo como sendo o próprio Ial, como sendo o próprio Eterno. E o que eles fizeram com ele, Romeus, com esse Antipas? Eles colocaram ele dentro de um boi de bronze e colocaram fogo. Ele foi cozinhado em cima do altar de Zeus. Eles mataram Antipas, a testemunha fiel de Ialcha que estava naquela cidade. Por que eles mataram Antipas, Romeus? Porque ele não aceitou a introdução desse ídolo, Zeus. E aí ele foi morto. Mas a igreja de Pérgamo, ela caiu. A igreja do Mashiach caiu na era da igreja de Pérgamo. Existem as eras da igreja. Existe a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo começou por volta do ano 312. Foi nessa era que a igreja caiu. Eu falei isso em outros vídeos meus lá atrás. Assista os vídeos lá que vocês vão ver quando foi que a igreja entrou em apostasia. Os pastores estão achando que a igreja vai cair em apostasia agora. Não, meu irmão. A igreja caiu em apostasia lá atrás, no ano 312, quando começou a era da igreja de Pérgamo, quando Constantino entrou para dentro da igreja. Ali os ídolos foram introduzidos para dentro da igreja. Eu já falei isso nos outros vídeos. Quando a igreja sentou no concílio de Nicéia, com o imperador Constantino e mais 318 bispos, foi ali que a igreja caiu. Foi ali que o nome Ialcha foi mudado pelo nome Iesus. E foi ali que esse título Deus entrou para dentro da igreja. Deus é Zeus, meus irmãos, sendo introduzido para dentro da igreja. Está entendendo, irmãos? Então Satanás, quando ele coloca o seu trono ali na igreja de Pérgamo, no meio do povo do Eterno, no meio da igreja do Mashiach ali, é porque ele quer ser adorado. E ele não quer ser adorado, não é só pelos ímpios não, meu irmão. Ele quer ser adorado pela própria igreja do Mashiach. Por isso ele introduz o seu trono lá no meio da igreja. Ele introduziu lá na igreja de Pérgamo, ele introduziu o seu trono lá dentro daquela cidade, porque ele queria ser adorado pela própria igreja do Mashiach. Você tem dúvidas que Satanás quer ser adorado pelo próprio povo do Eterno? Isso é poder! E isso tudo pode ser seu se você fizer uma coisa. Prostre-se e adore-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto. O que ele falou com Ialcha? Se você prostrar e me adorar, eu te dou toda a glória do mundo. Então Satanás, ele pediu adoração para o próprio Filho do Eterno. Ele pediu adoração para Ialcha. Por quê? Porque ele quer ser adorado pelo povo do Eterno. Por isso que ele pediu para Ialcha prostrar e adorar ele. Onde está isso, meus? Lucas capítulo 4. E a prova de que Satanás quer ser adorado pela própria igreja e pelo próprio povo do Eterno
Está também registrado no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Lá diz que o anticristo, o antimachia, ele vai introduzir a sua imagem lá dentro do templo. Satanás, então, ele vai ser adorado através dessa imagem e vai ser adorado também através do anticristo, porque ele vai estar encarnado no anticristo, no antimachia. E aí ele vai ser adorado pelas pessoas. Então ele quer ser adorado por quem ali, quando ele introduzir essa imagem lá dentro do templo? Pelos judeus, pelos Yaldim. Então ele quer ser adorado pelo próprio povo do Eterno. Ele não está satisfeito em ser adorado só pelos ímpios. Ele quer ser adorado pela própria igreja do Machia. Por isso que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz que ele vai introduzir a imagem lá dentro do templo em Jerusalém, porque ele quer que os judeus, os Yaldins, adorem ele. Ele quer que o povo do Eterno esteja adorando ele. Sempre foi assim. Por isso que ele colocou o seu trono lá na cidade de Pérgamo, porque a igreja do Machia estava lá. Ele queria que a igreja do Machia adorasse ele. O que o Machia falou? Eu sei aonde vocês estão habitando, vocês estão aonde está o trono de Satanás. O que estava lá, ó meus? A imagem de Zeus, o templo de Zeus. Na época dos apóstolos ele era adorado pela imagem, através da imagem de Zeus ele era adorado. Está entendendo, irmãos? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essa imagem dentro do templo, vai estar encarnado no anticristo, o anticristo vai entrar para dentro desse templo, e a Escritura diz que ele vai entrar para dentro desse templo se comportando como se fosse o próprio Criador, como se fosse o próprio Eterno Yahweh. E aí ele vai pedir adoração para si e para sua imagem. Por isso ele vai colocar essa imagem lá dentro do templo. Por isso esse templo vai ser erguido em Jerusalém, em Yal-Shalom, para que Satanás possa ser adorado. E ele vai querer ser adorado pelos judeus, pelos Yaldim. Está entendendo, irmãos? Por que o Eterno sempre permitiu essas coisas acontecerem, irmãos? Satanás ser introduzido no meio do seu povo. O Eterno permitiu essas coisas acontecer, sempre permitiu essas coisas acontecer, quando o povo dele se rebelava contra ele. Contra os judeus, os Yaldim. Quando os judeus, os Yaldim, se rebelavam contra o Eterno permitia Satanás se introduzir no meio deles. Isso está registrado aonde? Isso está registrado no livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Ali diz que Etíoque Epifânio era uma tipologia do anticristo. Etíoque Epifânio, ele introduziu a imagem de Zeus lá dentro do templo em Jerusalém, em Yal-Shalom. E diz que lá dentro desse templo ele ofereceu sacrifícios para Zeus. Por que o Eterno permitiu isso? Permitiu porque os judeus se rebelaram contra o próprio Eterno. Então o Eterno permitia Satanás se intrometer no meio do seu templo ali. E Satanás ali, através dessa imagem, ele estava se fazendo presente lá dentro do templo. Isso está registrado no livro de Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Leia lá na Bíblia de Jerusalém e leia no rodapé, que você vai ver lá no rodapé falando que a imagem de Zeus foi colocada lá dentro do templo. E que eles ofereciam sacrifício para ele, lá dentro do templo. Então veja bem, irmãos. Toda vez que o povo do Eterno se rebelou contra ele, o Eterno permitiu Satanás se intrometer no meio deles, se introduzir no meio deles. E isso também aconteceu com a igreja do Salvador. Quando a igreja do Salvador se rebelou contra o Eterno e aceitou esses ídolos lá no concílio de Nicéia, através de Constantino e os 318 bispos, ali o Eterno permitiu Satanás introduzir os seus ídolos dentro da igreja. Hoje a igreja do Machia está invocando esses ídolos porque a igreja caiu lá no concílio de Nicéia, no ano 312 para o ano 315. Ali chegou Constantino com toda aquela hierarquia, entrou para dentro da igreja e começou a introduzir os ídolos. Esse ídolo Jesus, Deus, Senhor, que é Baal, tudo foi introduzido, foi ali, meus irmãos. E aí Satanás passou a ser adorado, passou a ser invocado. Hoje os crentes estão invocando, meu Deus, quando eles invocam Deus, eles estão invocando a Zeus. E Zeus é Satanás. Está entendendo? É por isso que eu já citei esse versículo várias vezes, onde diz assim, o reino dos céus é semelhante a três medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Essa mulher é a Igreja Católica. Quando ela abraçou tudo através de Constantino e aqueles bispos ali no ano 312, 315, 325, 381, esses concílios que tiveram ali, os concílios de Nicéia, ali cada concílio daquele ali era para introduzir um ídolo. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que quando eu cito esse versículo, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher misturou no meio da farinha. Essa mulher é a Igreja Católica. O fermento são os ídolos, os deuses. Ela falsificou a palavra do Eterno, ela mudou nomes para introduzir esses ídolos. Quando você lê na Bíblia assim, fariseus, mateus, jebuseus,
judeus, saduceus, tudo em homenagem a Zeus, tudo em homenagem a esse demônio, a esse ídolo. É esse ídolo da Grécia, ele foi introduzido. O que judeus tem a ver com os nomes deles lá? O nome deles não é judeus, é Yaldim. Din no hebraico significa povo. O hebraico se lê da direita para a esquerda. Yaldim, povo de Yal. Yaldim significa povo de Yal. Aí fala judeus, por quê? Porque está homenageando a Zeus. Mateus significa presente de Zeus. Seu nome é Matite Yal, que significa presente de Yal. Mas mudou para Mateus, para homenagear o ídolo da Grécia, Zeus, para homenagear a Satanás. Tá entendendo? Para homenagear a Deus. Deus, então, meus irmãos, é Zeus. Sai dessa, meu irmão. Você está chapado no vinho da Babilônia, você tem que se desintoxicar de todos esses ídolos. Porque senão você não vai